Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. Vou tirar a energia dessa semana a partir do tarô, com uma carta de conselho para todos os signos. Vamos ver qual que é a energia dessa semana. Hoje temos um eclipse. Eu já fiz o vídeo aqui falando do eclipse, já é o vídeo anterior, para quem não assistiu, fica a dica. Falando sobre os astros da semana, a energia desse eclipse, falando também um pouco sobre as energias que estão sendo ancoradas aí nessa nova era, que tem a ver com a conjunção de Júpiter e Saturno, a partir da semana que vem. Então, essa semana é uma semana bem importante no quesito de energias. É uma semana que, independente até do que saia, eu já posso falando, né? Do que a intuição e que os guias estão pedindo para dizer, de muita atenção, tem que ter muito foco, se recolher, né? Ficar mais quietinho e prestar bastante atenção. Sair de todo tipo de atitude, de reação, mas pensar muito antes de fazer as coisas, de dizer as coisas, né? Porque é uma semana que a gente tem que estar bem conectado com o nosso coração, né? A abertura do chakra cardíaco está bem forte, então as emoções estão intensas, mas que antes da gente fazer qualquer coisa, entrar numa energia negativa, a gente antever as situações, prestar atenção com relação a isso. Então, qual que é o arcano que vai trazer, né, as chaves aí para nós? Ó, o carro, que se eu não me engano, tá muito presente, porque se eu não me engano ele já saiu, não sei se foi na semana passada ou se na outra, e o carro, ele tem, ó, acho que foi até na semana passada, né? Ele traz uma energia de mutabilidade, de mudança, mas com duas vertentes, sempre com uma dualidade muito grande. Então a gente tem muito que tá consciente a partir sobre as nossas escolhas, porque as escolhas que a gente está fazendo agora pode definir muitas coisas a partir de uma questão de vibração, porque a gente está entrando num momento de separação. Literalmente, sabe, os véus estão se abrindo, a gente está entrando mesmo, ancoramento de uma nova energia na Terra, da nova Terra, nova era, sei lá, qual o nome que você dê, mas isso é real, está acontecendo já, né, a partir do portal do dia 12, que foi sábado, aliás, desde o último eclipse que já teve uma grande limpeza, uma grande fluidez, de muitas mudanças e muitas coisas novas. Agora a gente está tendo uma segunda chance, que todo eclipse é meio que uma colherzinha de chá, ainda que seja difícil, mas é aquele remédio amargo que a gente precisa ter para direcionar mesmo para onde que você vai. Qual que é a tua turma? Você vai para que lado, sabe? Então isso vai acontecer e a partir dessa nova mudança, desse nova espiral evolutiva, você vai, como que eu posso dizer assim, viver nesse lugar onde você escolheu. Não tem julgamento bem mal, né? Porque a evolução ela se dá em vários graus, né? Ela se dá a evolução ela é como posso explicar, vertical, horizontal, para cima, para baixo. Então você pode, a sua evolução é sua, né? Qual o lugar que você está evoluindo, aí com esse lugar, com essas pessoas que você vai, enfim, se identificar, como se fosse uma separação mesmo, uma nova egrégora, uma nova dança das cadeiras, tá? É isso. Então, vamos lá. O carro, ó, o lado negativo do carro e o positivo do carro. Negativo sai aqui, não negativo, mas o desafio que ele tá trazendo é muito 5 de espadas, na questão da gente não querer mudar as nossas crenças, não querer descondicionar, não querer ver um novo paradigma, querer ver uma nova possibilidade. Então o carro, se você ficar nessa teimosia de não aceitar o novo, de não querer ver o novo dentro de você mesmo, de se abrir a mente, aceitar novos desafios, novos conceitos, enfim,
você vai ser direcionado aí para um lugar onde as pessoas têm uma cabeça mais difícil mesmo, né? Um lugar onde as pessoas estão mais fechadas, porque o 5 de espadas, ele é uma carta de desafio já por si só. Estando no lado do desafio, intensifica-se o desafio. Então, é muito mais fácil, e isso não importa, é para todo mundo, que eu quero dizer. Todo mundo tem um lugar aí de condicionamento, de julgamento, de um lado mental mais difícil, que não abre, né? Então presta atenção, porque o lado positivo, Rei de Ouros, falando que a realização, a sua escolha, aquilo que você está construindo, precisa ser pautado com bastante cuidado, porque senão você também não. O Rei de Ouros também está falando, se você não abrir a mente, se você não descondicionar, se você não descortinar e sair das suas ilusões, você também não vai prosperar para esse caminhar que a gente está indo a partir de agora. Quer dizer, é um portal que se abre, que nos dá, porque o carro fala de sucesso, de realização, o lado positivo é sucesso, realização, evolução, fluidez, movimento, pessoas, tudo que você vai encontrar numa jornada, num novo caminhar, de bom. Mas também tem as coisas negativas, né? Então, mas para você conseguir fazer essa jornada, essa mudança, esse direcionamento, para você prosperar, Rei de Ouros, prosperar, realizar, ter abundância, você precisa abrir a sua mente, quebrar os seus paradigmas internos mentais. Então não é nada fácil, certo? Não é nada fácil essa semana. Como a gente está numa energia muito forte aí do raio rubi dourado, eu vou usar o oráculo do pão como um conselho para todos os signos aqui agora. Não vou usar o baralho convencional como geralmente eu faço. Então vamos lá, para a gente ver aqui uma mensagem mesmo de conselho, né, para os arianos. Perdão, essa é a carta do perdão. De repente, essa quebra de paradigma para os arianos está falando sobre exatamente isso, né? Olha, para você expandir, para você evoluir aqui o carro, para você ter um direcionamento mais positivo na sua vida, com grandes realizações e conquistas, que tá vendo que ele está em cima de uma conquista aqui, que está reinando, o Rei de Ouros, é uma carta de muita prosperidade, mas a partir da suas próprias escolhas. Porque o Rei de Ouros é muito o livre-arbítrio de cada um, né? Então aqui tá dizendo assim, aceitar a si e os outros como eles são, perdoar, compreender o erro dos outros, relevar. Então, um momento muito crucial aí para os arianos de crescimento e evolução a partir do perdão, tá? Para os taurinos. Disciplina. Não é uma coisa difícil para os taurinos. Mas aqui a disciplina vem com relação à fluidez e não um controle. Olha a quebra de paradigma, porque os taurinos são muito controladores também. Então aqui está falando aceitar a ordem natural das coisas, deixar fluir. Abrir a nossa mente, nosso coração ao aprendizado. Então, ter a questão da disciplina é uma qualidade de todo aprendiz taurino. Então, sai do palco, né? Desce um pouco aí da arrogância, do orgulho, para aprender coisas novas. Gêmeos. Tirei uma carta vazia, tá? Por isso estou tirando outra. Paciência, queridos geminianos. Entender que tudo tem seu tempo. O geminiano quer tudo rápido, tudo, né? Filhos de Mercúrio, não tem paciência com as coisas e tal. Esperar o tempo certo. Quando você tiver calma na sua mente, olha a quebra do paradigma, de ter essa confiança e parar de todo o excesso mental, cansaço mental, sabe? Florescer no tempo certo. Então aqui está dizendo paciência para os geminianos. Cancerianos. Espontaneidade. Libertar-se de padrões, crenças, literalmente, libertar-se de crenças e valores que aprisionam o seu ser. Sintonizar-se com a sua verdadeira essência e permitir expressar-se sem medo, sem máscaras, para os cancerianos. Leoninos. Confiança.
Conhecer a fundo o seu potencial. Então, autoconfiança, né? E essa confiança é dar o primeiro passo. Então, sair de toda estagnação. E aqui também, principalmente, os leoninos achando que acabou o ano, não precisa mais fazer nada, deu tudo certo. Não, aqui tá dizendo que ainda precisa. Não é pra soltar totalmente. Ainda tem alguma coisa pra você fazer aí. Dar o primeiro passo. Continua. Não tá ainda no ritmo de festa, não. Tá, leoninos? Mais um pouquinho de paciência aí. Daqui a pouco vocês podem descansar. Porque tá falando que tem que fazer mais alguma coisa, né? Pode ser, às vezes, até ajudar o outro, no sentido de você levar essa confiança para frente, essa força, né? Levar a solução. Tá falando sobre isso. Virginianos. Coragem. Coragem, virginianos, de seguir a sua verdade. Também fala de confiar, abrir-se à luz, né? Atrever-se a voar com suas asas, né? Que os virginianos, qual que é a quebra de paradigma geralmente que tem? De tudo ter que ser do jeito deles, de tudo ter que... não tem uma expansão totalmente, porque tem um certo controle também. Então, aqui tá falando de coragem para avançar, para voar, para se atrever a viver coisas novas. Reflita aí, que tem, né? Librianos. Misericórdia, librianos. É engraçado, né? Aqui tá falando saber doar-se ao outro. Geralmente os librianos sabem se doar aos outros, né? Mas aqui tá falando a real necessidade do outro e não da sua necessidade sobre o outro. Olha que coisa interessante isso, né? Saber-se que você faz parte do todo, interagir com o outro, levar a sua verdade, mas respeitar a verdade do outro, porque os librianos vivem muito numa projeção, né? E esse que é o problema. 4, 5, 6, 7. Então vamos para os escorpianos. Perseverança. Coragem de ser fiel a si mesmo, caminhar apesar dos desafios, acreditar no que você acredita e continuar a partir, mesmo que seja difícil. Isso está falando sobre fé. E muitas vezes a quebra do paradigma do escorpiano é justamente ter essa fé, né? Porque não é que o escorpião não tem medo do difícil, da dificuldade, mas muitas vezes pode ser que a fé falte, porque às vezes tem uma tendência a não acreditar em nada, né? Então, tá falando sobre essa fé aí. Sagitário. Entrega, Sagitário. Totalmente de confiar, render-se, soltar o controle. Nossa, porque Sagitário também é super controlador. Aliás, eu acho que é um dos problemas de quase todos os signos. Permitir-se o milagre, acreditar, receber. Para de ficar vendo só problema. Foca no positivo. Capricórnio. Humildade. Humildade, Capricórnio, é perceber-se que mesmo pequeno você é grande. Sair também dessa necessidade de ser grandioso o tempo todo. Ser pequeno, fazer coisas menores, não é problema nenhum. Tá tudo certo, né? Nós somos uma pequena parte de um todo. E isso é aceitar essa humildade perante algo maior, né? Porque às vezes o ego... Então, quebra do paradigma é literalmente uma quebra do ego aí. Aquário. Aceitação. Nossa, quanta coisa de aceitação. Aceitar o divino em você, fluxo da vida, aconchegar a vida em seu coração. Aí tem muito também de se perceber parte do todo, né? Porque muitas vezes ainda também tá no problema, só vendo o difícil. Perceber que você pode iluminar as coisas à sua volta, né? Então, receber essa vida é abrir literalmente esse chakra cardíaco aquariano. Sai aí do coração gelado, que é o estigma dos aquarianos, né? E eles não têm coração gelado, muito pelo contrário, às vezes por se preocupar tanto com os outros, mas aí que tá, se preocupar tanto com os outros, se mistura tanto com o difícil, começa a ver só o difícil em tudo, o ruim em tudo, a tristeza em tudo. Então, tá na hora de jogar essa luz leonina que está no seu signo oposto, dentro de ti.
certo? Piscianos. União. Nossa, tem nada mais pisciano do que união, né? Nós todos somos um. Aqui tá falando que tudo nos leva a Deus. Não só uma religião, não só uma palavra, não só um templo, tudo, uma pedra, né? Uma planta. Então aqui vê essa união em tudo, inclusive em você. Compreender o significado profundo de tudo que há. Então começar a ver o pequeno, o grande dentro do pequeno, que também está ligado ao seu signo oposto, Virgem. Que às vezes é um problema dos piscianos, começa a não ver o detalhe da situação, que essa é a quebra de paradigma dos piscianos. E é isso que faz com que vocês possam realmente se ligar ao todo. Gente, uma ótima semana para vocês. Vamos colocar aqui essa imagem do carro, essa energia aqui desse arcano que abre a energia dessa semana, que esse carro nos direcione com uma integração. E olha que louco, né? Eu sonhei com um tigre branco e uma pantera negra essa noite. E eles ficavam se... Claro que isso também tá ligado ao meu inconsciente, mas tá ligado o quê? A uma integração. E esse carro, ele tem uma conexão com esse integração das nossas duas forças para um direcionamento. E tem a ver com esse eclipse, né, em Sagitário, de fluir para um caminho, de tomar uma decisão e seguir, né? Além de outras coisas que aí vocês têm que ver o vídeo lá que eu falo sobre o eclipse, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para todo mundo, até o próximo vídeo.